Mais uma vez, um espaço de saúde no ar, um espaço pertencente à TV Nova Vida e também a TV Nova Vida é dos Adventistas do Sétimo Dia Movimento da Reforma, é uma igreja que tem se dito que prepara homens e mulheres para assim herdar a vida eterna lá na Canal Celestial. Hoje vamos falar mais uma vez de um tema bastante importante, cujo tema poderá trazer paz e uma prevenção suficiente para ti. E hoje vamos falar com o nosso convidado, nesse caso o meu convidado, o Dr. Paulo Chilima. Doutor, muito boa noite. Boa noite, obrigado pelo privilégio pelo qual sou alvo. Desde já agradeço a oportunidade, ao convite que me foi endereçado de estar aqui neste programa. Nós é que agradecemos por ter aceito o nosso convite, porque não é fácil, né? Realmente. É para chegar aqui, é óbvio que conseguiu passar nas estradas com muitos riscos, mas mesmo assim, certo, com boa vontade, cá estás presente. Cá estamos. E nós estamos felizes por isso. E então, quando mandou-me o tema, eu fiquei, na verdade, totalmente entusiasmado, que depois daquele tema que nós abordamos, é mais um dos temas que poderemos aprender e tem sido uma aula praticamente. Doutor, doenças crônicas degenerativas, um tema bastante importante. Exatamente. O que é isso, doutor? Este é o tema que vamos poder expandir juntos neste programa, doenças crônicas degenerativas. Neste século XXI, fala-se muito destas doenças crônicas degenerativas. De recordar que no tema passado nós falamos de bactérias e vírus. Certo. Algumas doenças causadas por vírus e bactérias. Mas afinal de contas, quais são as outras doenças que o seu agente etiológico não é bactérias e não é vírus? E nem é parasitas. E são essas doenças que comprometem, que ceifam vida de muitas pessoas. E muita gente diz assim, não, eu padeço dessa doença porque eu herdei dos meus pais. Assim, falando com uma grande firmeza. Mas não precisa estar comprometido com esta doença, já que você herdou dos seus pais. É necessário fazer algo. O que o indivíduo deve fazer? Então, doenças crônicas degenerativas. São aquelas doenças certo, que o seu agente etiológico não é vírus e não é bactéria nem parasita. E como disse, não é? São estas doenças que mais comprometem, afetam a nossa população neste século XXI. Estas doenças são doenças caracterizadas como diabetes, hipertensão, prisão de ventre, obstipação intestinal. E há muitas pessoas que hoje a recomendação para estas doenças é que estão sentenciadas em tomar remédio ao resto da vida. Realmente é complicado. Porque o nosso corpo não está acostumado de tomar remédio, mas sim de comer. Nós temos o hábito, ou seja, de comer. E é ali onde nós podemos encontrar não só mecanismo preventivo, ok? Mas também elementos que ajudam a manter o corpo. Então, dizer mais uma vez que as doenças crônicas degenerativas são aquelas doenças causadas pelo estilo de vida que cada um leva. Daqui é importante salientar que o estilo de vida pode, obviamente, desencadear ou o mecanismo para nos prevenir de doenças ou então para sermos candidatos de certas doenças. Então, aquilo que você come também pode definir exatamente para o bem ou para o mal. Dali que é importante saber o que você come, como come, e por que você come? E a que horas é que deves comer? Porque sabendo tudo isto, realmente estarás longe das doenças crônicas degenerativas. As doenças que mais comprometem a nossa sociedade hoje, neste século XXI. Doutor falou, deu uma pincelada de determinadas doenças, como a própria obstipação intestinal, as diabetes,
às hipertensões. Hoje as pessoas praticamente acorrem nessas doenças, ou seja, nesses antihipertensivos, os enalaprilis, outros medicamentos, e também para os próprios diabéticos, tomando metformina e enfim. Mas, doutor, o doutor disse muito bem que há quem diz assim, olha, eu sou diabético, isso é de família. Exatamente. E fala com muita calma, com um sorriso no rosto. Certo. Mas, doutor, será que essas doenças crônicas, desculpe lá que eu há 20 anos, né, atrás, ou 25 anos atrás, são doenças que nós não conseguíamos ver assim com facilidade. Mas hoje até crianças, jovens, têm essas doenças normalmente crônicas já. Exato. E essas pessoas, tal como o doutor disse, que levam a vida toda tomando esses medicamentos. Exato. Como nós devemos nos prevenir dessas doenças? Muito bom, doutor Moisés. É simples a prevenção. É como dissemos no princípio. Nós precisamos saber o que comer, como comer, adotar um estilo de vida saudável e regrado. Nota que, doutor Mateus, hoje as pessoas... Moisés, obrigado. Nota que hoje as pessoas têm quase de tudo um pouco na sua mesa. Porque antes, para poder ver alguém consumir um refrigerante, era difícil. Hoje, quase que na mesa de muitas famílias, quando arrumam a mesa, não falta um refrigerante ou uma Coca-Cola, passa a publicidade, ou outro tipo de refrigerante. Aí tem um refrigerante, tem batatas fritas, ok? Tem doce, quer dizer que o indivíduo quer comer tudo ao mesmo tempo. Quer seja doce, salgado, ok? E tomar líquidos e sólidos ao mesmo tempo também. E onde é que isso depois para? É no estômago. Mas muitas das vezes também, a pessoa, quando consome este alimento, já começa, a falha começa já na boca. Por quê? Na boca. Porque é na boca onde nós vamos encontrar os dentes. Okay. E os dentes têm uma função muito, muito importante. Não só permite-nos para poder sorrir, mas também os dentes ajudam-nos a triturar os alimentos. Há pessoas que quando é a hora de comer, quase que não obedecem o princípio da mastigação. Por quê? Há pessoas que comem apressados, outros comem nervosos, ok? E agitados. E isto começa já a criar o problema. O problema começa na boca. A digestão já não é tida como tal. E como nós sabemos, doutor Moisés, que a digestão começa na boca, através da mastigação. E quando depois junta-se mais a compatibilidade alimentar, comer... tomar líquido e sólido ao mesmo tempo, isto pode criar mais alguns danos no estômago. E outro caso são os alimentos industrializados. Ok? Porque hoje é difícil o indivíduo consumir alimentos naturais. Ou seja, os nossos alimentos nacionais. O que muita gente hoje tem? Principalmente as pessoas que têm uma vida muito corrida. Muitas das vezes não tomam o pequeno almoço. São pouca gente que não toma o pequeno almoço em casa, toma o pequeno almoço no restaurante, o almoço também no restaurante. E o que mais se come no restaurante? No pequeno almoço, muitas das vezes a pessoa diz que, olha, eu vou tomar um café, eu vou tomar um galão. Aquela mistura que se faz, leite e café. E nesta substância, o que o indivíduo vai adicionar? Não é o mel, obviamente. Açúcar. É o açúcar. E o branco. Exatamente, assim mesmo. E o açúcar é tido como um velão. O açúcar, desculpa que eu diga isso aos nossos internautas, o açúcar é um velão. Ele rouba dentro do nosso organismo um tipo de vitamina que ajuda a fortalecer os ossos. E não só também, ele vai sobrecarregar o pâncreas, já que o pâncreas tem a função de produzir uma substância que é a insulina, que tem a função de quebrar
ou equilibrar o nível de insulina, vá lá, no nosso açúcar, o açúcar no nosso corpo. Então, o açúcar branco, ela retira do nosso organismo o cálcio, que ajuda a fortalecer os ossos, e não só, vai também dar cabo de outros órgãos, quer seja a nível do aparelho digestivo, danificando assim não só o pâncreas, mas outros órgãos vizinhos, até o fígado. Então, o açúcar é gatuno, numa linguagem mais terra-terra, ok? Então, é ali. E isso é que muita gente usa de manhã no pequeno almoço, o galão, um café, e vai ali um açúcar. E toma com um gosto, não é? Como se fosse algo mais saudável. Ok? E depois, o que acontece no almoço? E muita gente também no almoço vai ali, não é? Consumindo alimentos que é mais rico em corante, aromatizante, ok? E alimentos que contêm mais ácidos. Há quem diz assim, olha, eu consumo salada, mas esta salada é uma salada industrializada. É uma salada enlatada, ou seja, enlatada, okay? Ou frutas enlatadas. E esses alimentos enlatados realmente contêm aromatizante, contém substâncias químicas que ajudam a proteger este produto. São estes elementos que vai criar problema no nosso corpo e daí abrir porta, então, das doenças crônicas degenerativas, porque vai criar falência no nosso corpo, nos órgãos, ok? Pode criar falência, quer seja no fígado, no estômago, no rim, porque o nível de substâncias tóxicas desse alimento é maior. Logo, então, vai dar cabo no rim. Porque o rim tem a função de eliminar certas toxinas. E quando o corpo recebe diariamente uma quantidade de toxina, então isso cria falência do rim. Quantas pessoas hoje são hipertensas, mas também têm problema de insuficiência renal? E a tendência tá com insuficiência renal, tem que fazer diálise. A diálise não é um tratamento seguro para tratar do rim. Não. Nós precisamos saber o que eu não devo consumir para não chegar até o ponto de sofrer de uma insuficiência renal. Porque quando o indivíduo está com algum problema renal, realmente a vida dessa pessoa já não é a mesma. Essa pessoa vai cada vez mais se degradando e cria mais falência e é complicado, na verdade. Certo. Então, nós precisamos fazer algo para não chegarmos até esse ponto. Para não chegarmos até o ponto de sermos diagnosticados como um doente diabético, um doente de hipertensão arterial, um doente de insuficiência renal. É agora que a gente precisa fazer. E para isso, precisamos adotar um estilo de vida melhor e saudável. E adotar um estilo de vida melhor e saudável não é preciso ter muito dinheiro, não. É mesmo comer a nossa boa jimboa. É mesmo consumir a nossa jinguba. Okay? É mesmo comer aquele alimento da terra, porque hoje as coisas estão mais invertidas, não é? Nós deixamos os nossos alimentos nacionais e estamos agora a aderir os alimentos, ou seja, importados, okay? Ocidentais, assim que está correto. E isso aqui realmente é que vai criar muitos problemas para a nossa saúde. Bem, doutor, o doutor disse muito bem, nos encontramos numa época em que a globalização, por exemplo, quem está nos acompanhar agora, há quem está nos acompanhar agora a partir dos Estados Unidos, Brasil e outra parte, se calhar, do mundo, né? Mas agora, há quem diz que atualmente não tem como, porque é tudo praticamente industrializado. E não só olhamos em toda parte em toda parte praticamente do mundo o ovo industrializado, encontramos até o próprio arroz, ninguém come, ou seja, consegue comprar aquele arroz, por exemplo, com uma casca, ou seja, o verdadeiro arroz integral. Mas, doutor, até as nossas verduras, também os legumes estão ameaçados, né? E quanto a este ponto, né? Qual é o conselho que o doutor deve dar? Ou seja, qual é a alimentação correta? Porque o que eu vejo aqui
nas cidades raramente conseguimos, né? Mas qual é a alimentação exata? Será que todos nós precisamos ter campos para cultivar? É isso? Boa pergunta. Boa pergunta. Realmente, é o que nós também já dissemos no programa anterior. O nosso corpo está constantemente, ou pode ser constantemente atacado por certas substâncias. Até mesmo para nós encontrarmos uma fruta saudável e diferente é difícil. Por quê? Já imaginou que aqui nós recebemos fruta que vem da Argentina, de outros países. Essa fruta, para chegar até a nossa casa, passou em frigorífico, houve ali substância para conservar esta fruta, proteger. Logo, esta fruta já não vai ter a mesma qualidade. Até já vi laranja sem semente, doutor. Veja lá, veja lá. Já não terá a mesma qualidade de uma fruta, se calhar, que eu plantei, a árvore no meu quintal. Okay? E esta fruta, o tempo também de durabilidade não é mais de 8 dias, ou seja, 20 dias, se esta fruta estiver já madura, mas isso não acontece com a fruta industrializada, ok? Então, todo cuidado é pouco. Mas nós não devemos ficar parados. Devemos evitar todos os esforços. Certo. A natureza realmente consegue eliminar certas substâncias através da fotossíntese. Okay? A terra contém elementos que ajudam a eliminar certas substâncias. Há quem diz assim, não, mas a couve que vem da funda é uma couve produzida com agrotóxicos. Então essa couve já não tem muita qualidade certo. assim. Uhum. Ok, do cavaco em outro lugar. Realmente, os agrotóxicos ajudam a eliminar certos elementos que danificam esta planta. Okay. Mas já imaginou, um agricultor, quando coloca o agrotóxico numa determinada hortaliça, certo. ela deixa passar mais tempo. Por que deixa passar mais tempo? Porque o que vai fazer mal é este agrotóxico se em menos de 24 horas o indivíduo for a consumir. Mas se passar mais de 78 horas, estamos a falar de 3, 4 dias, esse agrotóxico realmente é eliminado. Através da fotossíntese da terra, o sol consegue-se quebrar estas substâncias. Mas agora, isto não acontece, principalmente nos alimentos de origem animal. Não acontece. Ok. Não acontece. Por quê? Na sua estrutura celular, muitos dos alimentos de origem animal carregam algumas substâncias mesmo consigo mesmo, como os hormônios, ok? Vamos dar aqui algum exemplo. O doutor Moisés falou e muito bem relativamente de ovos. Os ovos que mais se consomem aqui são ovos congelados. Mas ainda assim, sabe-se que o ovo saudável é o ovo de galinha caipira. E nota-se que quando nós formos a procurar esses ovos de galinha caipira, o preço é mais alto em relação ao ovo congelado. Por quê? Porque o ovo caipira, ou o ovo de galinha gentia, e eu digo sempre para algumas pessoas, o ovo que tem pai e mãe, é um ovo que carrega elementos, vitaminas, proteínas do bem. Já o ovo congelado é o ovo que não tem pai, porque pode vir de uma galinha que não recebe trigo, mas sim ração, e essa ração foi tida, ou seja, entrou muitos hormônios, de tal maneira que a galinha, sem o contato do galo, ela consegue realmente dar estes ovos. Então, esses ovos congelados, muitas das vezes, ou seja, não tem muitas das vezes, é que podem criar certos problemas. Okay. Que podem criar problemas a nível do aparelho reprodutivo, que é muito mais no lado feminino. Quantas mulheres hoje
né, padecem de doenças inflamatórias pélvicas. Pélvicas. Quantas mulheres hoje padecem de cólicas menstruais? Quantas mulheres hoje recebem o diagnóstico de quistos e miomas? Infertilidade. Ok, infertilidade. Mas por quê? E se nós perguntarmos às nossas avós, aquelas de 80 ou 50 anos, 60 anos, e perguntar, mas será que no vosso tempo também havia assim muitas mulheres com estes problemas? A resposta que vai vir é não. Mas por que hoje há muitas mulheres a padecer destas doenças? É devido ao estilo de vida, à alimentação. Não só ovos, esses ovos congelados, e também frango. Por quê? Hoje, para saber de uma galinha, de um frango saudável, ok? Para os que conhecem mesmo frango, há uma grande diferença do frango de 92 e o frango de 2024. O frango de 2024, você vê a coxa, é tão maior e cheia de gorduras. Mas essas gorduras, o que é que está aí? O que isso depois pode trazer no corpo de quem consome? Realmente, muitos e outros problemas. E não só criar esses problemas a nível do fono reprodutivo, mas também problemas que comprometem a circulação sanguínea. Problemas que podem criar casos de diabetes, ou seja, obesidade. O excesso de gordura, problema de artrite reumática, é muita gente hoje também a queixar-se de dor nas articulações. Por quê? Porque o sangue não flui como deve ser, porque tem muitas substâncias. Pode não ser toxina, mas gorduras que podem comprometer a locomoção ou mesmo a circulação sanguínea. Então, a alimentação desempenha um papel fundamental na prevenção de muitas doenças, principalmente as doenças crônicas degenerativas, aquelas doenças que não se conhece o agente causador, porque toda doença nós sabemos do seu agente etiológico causador. Quem causa a febre tifoide? Qual é o agente que causa a febre tifoide? É a salmonela tifo. Qual é o agente que causa o paludismo? É o parasitas, não é? Parasita provocado pelo mosquito. Mas afinal de contas, qual é o agente que causa hemorroida? Qual é o agente que causa, ou seja, diabetes? Não tem agente não tem um agente etiológico que pode desenvolver esta doença. Mas por que o número de doentes com esta patologia vai aumentando cada vez mais? Por quê? É só olhar como é que as pessoas comem, como é que as pessoas vivem. Mas nós vamos ficar de braços cruzados? Não, temos que fazer algo para não sermos candidatos a estas doenças crônicas degenerativas. Ok. Na verdade, a abordagem está a ser muito boa. Caro internauta que está do outro lado, sempre ficamos muito gratos estar aqui do outro lado, estar ali, acompanhar de uma forma milimétrica este maravilhoso programa. Dizer que este é um programa, é o Espaço Saúde da TV Nova Vida, um programa que foi, na verdade, feito ou criado para si, para que possas, na verdade, melhorar, prevenir de diversas patologias que têm assolado o mundo inteiro. E hoje não fugimos da regra, estamos a falar das doenças crônicas degenerativas. Quem é que não tem familiar que já uma vez, ou seja, está com diabetes? Quem é que não tem um avô, um tio, um bisavô ou qualquer uma outra pessoa que sofre de hipertensão arterial? Quem é que não sofre um familiar né, que não tem problemas de hemorroide, obstipação intestinal? Então, é um programa que foi criado especificamente para si. E tu podes comentar, partilhar e dizer qualquer coisa, dar a sua sugestão quanto a esse programa Espaço Saúde. Doutor, sempre é um prazer, repito outra vez, né? E na verdade a aula está a ser bem dada, estamos a absorver o suficiente para assim podermos nos prevenir de diversas patologias que assolam a este mundo. Doutor, a hemorroida e a obstipação intestinal são doenças praticamente intrinsecamente ligadas, né? Também podemos prevenir de diversas, ou seja, por intermédio do estilo de vida alimentar, estas mesmas doenças, a obstipação intestinal e a hemorroida?
Exatamente. Podemos, sim, senhora, nos prevenir destas duas doenças, porque uma complementa a outra. Ok? Porque para o indivíduo desenvolver problemas de hemorroida, Ok. tudo começa pela obstipação. Ok. Mas isso começa onde? Na boca, como dissemos. Como você come. Aquilo que você leva na boca. Mas o que tem os intestinos para provocar essa doença hemorroida? Como é que está totalmente intrinsecamente ligado com a hemorroida e a obstipação intestinal? É muito simples, é muito simples. Dizer que as doenças, ou seja, o intestino, quando um indivíduo está com problema de hemorroidas, Certo. é porque há algum problema a nível do intestino grosso, Ok. do colo. Agora, como é que isto afeta, não é? Desculpe, só repita ainda. E como é que fica ligado a doença da hemorroida e da obstipação intestinal? É como dissemos, não é? Alimentação. A alimentação. Tudo começa da alimentação. Quando o indivíduo é mais amigo de alimentos industrializados, industrializado, alimentos pobres em fibra, realmente isto pode levar a alguma carência, ou seja, pode levar a algum problema a nível do aparelho digestivo e desencadear realmente este problema de hemorroida. É que o paradoxo é, doutor, Sim, uma senhor. coisa é prisão Certo. e outra coisa é ferida a nível da região anal. Como é que esse processo, Sim, como é que senhor. ocorre? Como é que aparecem então essas As feridas. Essas feridas aparecem quando o indivíduo não tem um bolo fecal, mas Apropriado praticamente, flácido, ok? Quando o bolo fecal vem mais pegado, rijo, ok. na tentativa De esforçar. Exatamente, na tentativa de querer esforçar, então isso vai acabar lesar a área anal. E muitas das vezes é quem diz assim, olha, eu fui à casa de banho, depois de usar o papel higiênico, eu notei sangue. O que é isso? Nota que a parte anal é um músculo e é sensível. E se as fezes saírem tão rijas, realmente acaba dando cabo ou danificar a área anal e, obviamente, pode aparecer sangramento. Sangramento. Ok, Exatamente. é desta forma que fica ligado a hemorroida e a obstipação Mas ainda intestinal. assim, Certo. o sinal de sangramento não é hemorroida. Uma coisa que se diga. Porque as hemorroidas se caracterizam por dois tipos. Hemorroida interna e a hemorroida externa. Ok. Então é importante saber isso. Quando o indivíduo vai defecar e nota sangue, não é um sinal de sangramento. Muitas das vezes, na hemorroida interna, o indivíduo vai ter fissuras. Ok? Fissuras. O que é isso, fissura? Certo. É esses pequenos cortes. Ok. A nível do ânus. E na hemorroida externa, então o indivíduo vai sentir o ânus sai por fora. O pré-fluxo. Ok. Exatamente. Ok. Então, é ali onde nós conseguimos diferenciar de uma da outra. outra. A hemorroida interna e a hemorroida externa. E as famosas, doutora, e as famosas oxiúras, aqui ainda na região, aqui em Angola, tem outro nome, os maculos, Exatamente. né? Para quem não conhece, maculo é, na verdade, bichos que giram em torno de parasitas. São vermes. Ok. Agora, oxiúr não é hemorroida. Olha só, então há uma diferença. Oxiúr não é hemorroida. hemorroida. E quando o indivíduo sente aquela comichão A nível do da região. ânus, Ok. há quem diz assim, não, eu estou com uma hemorroida. hemorroida. Não, está com parasita. Ok. Logo, esse indivíduo precisa desparasitar. Tem que desparasitar. E nós, como médicos na área de medicina natural, temos recomendado vários suplementos ou mesmo tipo de alimentos para ajudar a eliminar estes parasitas. Porque a comichão que muita gente sente a nível do ano, isso não é hemorroida. Doutor, é sempre um prazer falar com o doutor. Também esperamos que não é o último programa. Os convites sempre hão de vir. Esperamos que haja uma preparação suficiente para assim poder
poder sempre trazer aqui bagagens, ou seja, experiências como estas. Não imagina o povo, aliás, os nossos internautas, a quem nos acompanha todos os dias, isso vai transformar vida e não só. Doutor, tenha alguma palavra, 1 minuto para assim poder concluir esse programa? O meu 1 minuto vai no sentido de que Deus criou-nos de forma perfeita. E é importante que cada um conserve esta perfeição. Primeiro, o livro de Oséias, capítulos, se não estou em erro, 4, versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Quantas pessoas hoje padecem por falta de conhecimento? E quantas pessoas hoje, mesmo tendo conhecimento, mas ainda assim adquirem doenças? E essas pessoas são ignorantes. A ignorância pode nos levar e pode nos custar muito caro. Muito caro. Então, não seja ignorante. Okay. E considere sempre princípios e conselhos que podem lhe dar mais vida e mais saúde. Ok, obrigado. Nós agradecemos novamente e termina novamente aqui um programa do Espaço Saúde. Quero lhe dizer que partilhe sempre este programa, essa live, para que possas também contribuir em transformar vida. Pois o propósito da existência desse programa é para transformar vidas. Então, você que não conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento da Reforma, se possível for, contacte-nos. Podemos, assim, um dia partilhar uma adoração aqui conosco e aprender um pouquinho sobre, na verdade, o que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento da Reforma. Trabalhou convosco uma equipa maravilhosa, Mendes Valente na câmera e na técnica Isaac Mande. Eu sou Moisés Chicalo, apresentador oficial deste programa. Um abraço, estamos juntos.